Quero começar, inclusive, por essas declarações do presidente Lula. Ele tem razão aí, né, para ir para cima do Trump dessa maneira? Tem fundamento isso que ele está falando? Tá certo o presidente Lula em atacar Trump desse jeito? O que se viu, e à luz do direito internacional, à luz do direito das gentes, o que o Trump falou, se ele realizar, vai tipificar crime contra a humanidade. Quando a Convenção das Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional tratam do crime contra a humanidade, há uma tipificação que fala exatamente em deslocamentos coercitivos, obrigatórios. Essa questão já veio à luz quando Israel, na faixa geográfica de Gaza, impôs um deslocamento de palestinos do norte para o sul. Agora essa questão volta em razão dessa barbaridade dita pelo Trump. Isso, pelo que ele falou, se ele executar ou se entrar no campo, inclusive da tentativa, é crime contra a humanidade na modalidade de limpeza étnica. Bom, colocado isso, o Lula reagiu como vários outros líderes, mas como bem disse o Josias, a resposta não pode ficar em multiplicação. Existe um ditado português, mas os portugueses dizem que isso não se aplica à política. O ditado, tirem o cacófato, o ditado diz o seguinte: o que abunda não prejudica, mas na política o que abunda prejudica. E o que Lula vem fazendo? Ele vem reiterando isso, reiterou fora de tempo. E ele compra uma briga que eu vou puxar de novo. Qual seja, ele tipifica genocídio, coisa que ainda os tribunais, os dois, o Penal Internacional e a Corte de Justiça Internacional, que estão com dois casos, ainda não se manifestaram. E existe uma discussão porque a Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio é de 1948. Ela veio pós-guerra. E por causa do quê? Do que aconteceu na guerra com o nazismo. Então, pela definição, se colocou lá a necessidade de intenção. Ora, os juristas apontam, e vários deles, dizendo: existiu intenção? Como intenção se Israel não está promovendo genocídio em terra da Cisjordânia, terra palestina? Como isso se Israel interrompeu várias vezes o combate para a vacinação de crianças palestinas? Mas isso é uma discussão. E o Lula cai de cabeça e erradamente nisso, até organizações palestinas brasileiras já se manifestaram em repúdio. O Lula foi, inclusive, declarado persona non grata. E ele volta a bater nessa tecla, arrumando uma briga de graça, vamos dizer assim. Mas o que existe de concreto, e esse é o ponto, tecnicamente, Josias e Fabiola, é o seguinte: foi celebrada, graças à intervenção dos Estados Unidos, Biden, Egito e Catar, o que uma trégua entre Israel e o Hamas, trégua com suspensão de bombardeios por 42 dias. Trégua, então, provisória, em 3 fases. Já está vencendo a primeira fase, se entrando para a segunda, e aí é que está o problema. Porque nessa segunda fase, todos os restantes dos reféns vivos, atenção, serão libertados, devolvidos. E a partir daí se inicia a última fase. E qual é o problema da última fase? Quem é que vai administrar a faixa de Gaza. Então, percebe que o Trump e o saltitante Netanyahu
que ficou o tempo inteiro dando sorrisinhos e aprovando esse balneário que o Trump diz querer fazer na faixa geográfica de Gaza, o que o Netanyahu acaba envergonhando o povo judeu ao sorrir não, e não se manifestar contra o Trump. Mas nessa terceira fase é o problema, o nó está aí. O Biden focou a terceira fase na reconstrução da Palestina e disse que precisaria de 5 anos. O pessoal do Trump, seu enviado especial, fala no mínimo em 15 anos e que precisa retirar o pessoal de lá para fazer toda a reestrutura. Quer dizer, deslocar quem? 2 milhões de palestinos. Mas e o outro nó é quem vai governar a Palestina? Num momento, e isso é importante, num momento em que o Hamas mostra músculos, porque quando da entrega dos reféns, em especial a última entrega de 2 homens e uma mulher, onde ela foi feita? Ela foi feita no sul, na terra do que foi executado o comandante da Força Armada do Hamas no interior da Palestina, o Sinwar. Então foi feita ali com palanque, show, palco, show. E isso fez com que uma reunião enorme de palestinos que se mostraram solidários. Chave de leitura, Fabiola. O Hamas continua com força na região e continua fazendo unificação do povo, chamando para reuniões, para shows, para as exibições, e isso preocupou sobremaneira o Bibi, e que deve ter chorado as mágoas para o Trump. Por quê? Porque os palestinos estão ali, estão resistindo e continuam se reunindo e se manifestando. Então, tudo isso deve ser visto em conta. Não o que o Lula está fazendo, porque o Lula não cabe nesse cenário geopolítico, geoestratégico. O Lula quer o discurso populismo e quer também ser o mediador na Ucrânia depois de todas as besteiras que fala. Mas isso é outra questão. A questão fundamental é a segunda e terceira fases do que? Dessa trégua. É aí que está o ponto. Como vai se arrumar? O Trump entra no meio e cria uma confusão que é muito própria para a trégua ser rompida após a devolução dos últimos reféns vivos. Porque a terceira fase, Fabiola, prevê o quê? A devolução dos cadáveres. Porque cadáver é moeda de troca e muito forte. Então, na terceira fase, os cadáveres que estão congelados, o Hamas vai devolver. 10 horas e 29 minutos, o tempo voa por aqui. Vamos que vamos. A manchete principal neste momento do UOL fala sobre os planos de Israel. Vamos trazer informação também, Josias. Queria aqui explicar para a nossa audiência o que eles estão falando, né? O que as autoridades estão falando. Né? Israel mandou o exército planejar a saída dos palestinos em Gaza. Essa é a reportagem que está na nossa manchete neste momento. O governo de Israel determinou hoje que o exército prepare um plano para a saída voluntária dos moradores da faixa de Gaza. O projeto está alinhado com a ideia de Donald Trump de deslocar a população do território. O ministro israelense da Defesa deu essa declaração agora pela manhã, o Israel Katz, e ele celebrou o plano de Trump. Ele disse que o plano de Trump é um plano muito bom, no sentido de que vai trazer paz para a região. O ministro israelense celebrou o plano audacioso, mandou o exército preparar um plano para permitir que os habitantes de Gaza saiam voluntariamente. Ele falou, dê instruções para preparar um plano que permita a saída de qualquer residente da faixa de Gaza que deseje sair, para qualquer país que queira aceitá-los. E se eles quiserem, eles podem voltar, foi o que ele disse. Eles podem voltar a hora que eles quiserem, foi o que declarou o ministro israelense justamente nessa declaração agora pela manhã.